seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Nós estamos na Escola da Nave online. Você está na nossa sala de aula virtual. Essa aqui é a célula estufa, né? E célula porque nasceu como uma célula, mas depois acabou virando escola. Então a célula estufa tem como objetivo a formação de ministros, de pessoas que vão trabalhar na igreja, nos ministérios das igrejas, uma forma de equipar os crentes. Bom, nesse segundo semestre, a nossa matéria é discipulado. Nós já estamos avançando aí na nossa matéria. Hoje é a nossa sexta aula e hoje nós vamos falar, o tema da nossa aula é comunidade da graça. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê desse tema, mas em grande medida o que nós queremos fazer aqui nesta segunda-feira, basicamente é abordar dois pontos. Primeiro, a importância da igreja no discipulado, e depois nós vamos no segundo momento falar alguns aspectos importantes que você como discipulador precisa ter ao iniciar um processo de discipulado com alguém. Mas antes disso eu queria orar um pouco, então feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, nós declaramos Tua majestade, governo e domínio sobre as nossas vidas. Declaramos que Tu és o nosso Deus, declaramos que Tu és o nosso Senhor, o Pai nosso que estás no céu. Senhor, em Tua presença nós entramos pelo sacrifício de Cristo na cruz, no nome de Jesus, ou com as prerrogativas do Cristo, entramos em Tua presença, clamando para que de forma muito especial o Senhor nos visite hoje com sabedoria, que o Espírito do Senhor que em nós habita possa iluminar o nosso coração, iluminar o nosso entendimento, para que esta palavra, tudo que vamos estudar aqui, não seja apenas para engrandecimento intelectual, mas que se transforme em coração, se transforme em mudança de coração, transformação de coração. Nós oramos porque sabemos que só o Senhor pode produzir isso. Fazemos isso, Senhor Deus, na certeza de que o Senhor nos ouve e de que o Senhor vai nos atender de acordo com a Tua vontade. Assim nós oramos, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Pessoal, só para começar aqui, uma introdução, eu vou fazer uma espécie de resumo do que já vimos. O nosso argumento até agora, com base nas Escrituras, é muito simples. O que já construímos até agora é o fato de que todo cristão é um obreiro que deve estar prioritariamente envolvido com a obra da videira, usando aí um termo dos autores Colin Marshall, Tony Payne, da treliça à videira. Então, basicamente, o que a gente quer introduzir como assunto central é que todo crente ele precisa trabalhar, ele precisa produzir frutos, e o trabalho central dele é com o organismo e não só com a organização. Fizemos essa distinção aí usando os termos, né, dos autores do livro, que é a treliça e a videira. Afirmamos já, e deixamos isso claro mais uma vez com base nas Escrituras, que todo discípulo deve gerar outro discípulo, que é natural que você, como discípulo de Cristo, você trabalhe no sentido de produzir outro discípulo. E afirmamos mais, que se você não discipula, talvez nem discípulo de Cristo você seja. Aí nós usamos a frase do próprio Mark Dever, né, que afirmou isso, e a gente tem uma tendência a concordar com o Dever nesse sentido. Portanto, nesse ponto da nossa aula, nesse ponto do nosso curso, não deve existir qualquer dúvida quanto à necessidade de uma cultura de discipulado. Ou seja, o que já introduzimos até agora não pode deixar dúvida de que nós precisamos desenvolver em nossas comunidades, em nossas igrejas, uma cultura de discipulado. Nesse ponto do nosso estudo, isso tem que estar límpido, isso tem que estar claro para cada um que está envolvido. Agora, né, diante dessa verdade, surge então uma pergunta: qual o melhor cenário para se construir essa prática? Não, pastor, beleza, eu já entendi que como discípulo eu devo gerar discípulo, eu já entendi que se eu não gerar um discípulo, talvez eu nem seja discípulo, eu já entendi que a tarefa prioritária de um cristão é trabalhar pelo desenvolvimento de outros crentes, ou da videira, ou do organismo, mas como eu faço isso? De forma prática, como eu coloco isso
para poder funcionar. Bom, eu quero usar aqui o que o Tim Keller vai defender, porque o Tim Keller, no livro Igreja Centrada, ele defende que o melhor lugar, o melhor cenário, o terreno ou o território melhor para se praticar a cultura do discipulado e para se desenvolver o discipulado é na igreja. A igreja, especialmente a igreja local, não a igreja invisível, mas a igreja visível é o melhor cenário, é o melhor território, é o lugar que se constrói isso. Tim Keller vai argumentar da seguinte forma, abre aspas aí para Keller. Nosso principal modo de discipular as pessoas, ou de formá-las espiritualmente, né, se você preferir assim, só melhorar isso aqui, deve ser a comunidade, ou a comunidade que ele está se referindo à igreja. O crescimento na graça, na sabedoria e no caráter não acontece primeiramente nas salas de aula, nos momentos de instrução, nos grandes cultos de adoração, nem mesmo no isolamento. Então o que o Keller está defendendo é o seguinte, que o discipulado, o crescimento espiritual, ele não vai acontecer na sala de aula. Olha que interessante isso. E olha que a nossa igreja é uma igreja em salas de aula, né? Mas ele diz que o crescimento espiritual de fato não acontece nas salas de aula. Nem, como ele disse aqui, nos grandes cultos de adoração. Nem, como ele disse aqui, no isolamento. Porque tem pessoas que acham que vão crescer espiritualmente se isolarem da comunidade. Ele vai concluir o seu raciocínio dizendo o seguinte: geralmente o crescimento é resultado de relacionamentos profundos e em comunidade. E aí, refletindo sobre isso que ele falou e fazendo uma análise da minha própria vida, de fato eu cresci muito mais me relacionando com as pessoas. E note, eu não estou com isso aqui, nem o Keller quer defender, obviamente, que você deve abandonar a instrução, que você deve abandonar os cultos de adoração. Não, ele está falando somente o seguinte, que o melhor lugar, o lugar onde você tem um crescimento maior, é em meio aos relacionamentos de igreja, aos relacionamentos comunitários. Por que ele está afirmando isso e por que isso é importante? Porque nós temos uma tendência a fugir desse ambiente. O ambiente da igreja, o ambiente dos relacionamentos da igreja, às vezes nos desgasta. E aí o que a gente quer fazer é fugir desses relacionamentos. E o Keller, ele vai seguir na linha, né, de que o crescimento, e aí eu tenho uma tendência a concordar com ele, exatamente avaliando a minha própria vida. Ele vai dizer que o crescimento ele acontece de forma mais exponencial nos relacionamentos comunitários. Mark Dever, ele acrescentou uma reflexão a essa proposição do Tim Keller. Mark Dever disse o seguinte: como você gostaria que a igreja recebesse o seu amigo? Aliás, desculpa, né? Deixa eu formular melhor essa frase aqui, né? Como você gostaria que a igreja recebesse seu amigo a quem você ama? Presumo que desejaria que toda a congregação assumisse a responsabilidade por ele. Que os presbíteros ensinassem, que algumas pessoas se aproximassem dele para discipulá-lo. Você desejaria que eles lhe ensinassem o que significa estudar a Bíblia, andar em retidão, evangelizar, ser um cônjuge, pai cristão, resistir ao mundo e discipular outras pessoas. O que o Dever está argumentando aqui é o seguinte, que todos nós temos o desejo de, quando chegamos numa igreja, ou, usando aqui o que ele usou, quando algum amigo ou algum familiar nosso vem para a igreja, nós queremos que esse familiar ou nós mesmos sejamos o quê? Abraçados. Muitas vezes a igreja é criticada porque não abraça as pessoas que chegam. E é exatamente isso que o Dever está criticando aqui. Ele está falando, você não gostaria que alguém que você ama, ou quando você chegasse na igreja, você não fosse tratado dessa forma aqui? Que você fosse discipulado, acompanhado, que os presbíteros, que os pastores, que ensinassem, enfim, etc, etc. Aí ele vai concluir o raciocínio dele dizendo o seguinte: como você ficaria contente se a igreja assumisse a responsabilidade por seu amigo desta forma? Não é mesmo? Ele está dizendo, você não ficaria feliz se a igreja assumisse a responsabilidade pelo seu amigo? Pois é, muitas vezes nós estamos jogando para a igreja a responsabilidade que é nossa. Mas o argumento dele aqui é que já, olha só para você ver, já de forma inconsciente nós esperamos que o trabalho do discipulado aconteça onde?
na igreja. Ele está corroborando com o que o Tim Keller falou. O Tim Keller disse o seguinte, que o melhor lugar para o crescimento espiritual é na igreja, e o Dever vai dizer o seguinte, que inconscientemente nós já imaginamos isso. Nós imaginamos que ao trazer alguém para a igreja, esse alguém vai o quê? Crescer espiritualmente. Né? Então, inconscientemente, a gente já tem esse conceito bem estabelecido aí no nosso coração. Bom, nosso objetivo hoje será analisar de que forma a igreja local pode nos ajudar na construção dessa mentalidade de discipulado e propor ações objetivas e práticas para a sua implantação. Linhas gerais, o que vamos fazer aqui nessa aula de hoje, basicamente é duas coisas. Primeiro, mostrar como a igreja pode produzir uma mentalidade discipulada. E em segundo lugar, como de forma objetiva e prática nós podemos propor ações concretas para a implantação desse modo de discipulado. Para isso, nós vamos elencar 2 pontos, vamos dividir esses 2 pontos em 3 subtópicos, né? Então, vamos falar primeiro da função da igreja no nosso testemunho, da função da igreja no nosso caráter e da função da igreja no nosso comportamento. E depois vamos, no segundo ponto, falar como tornar-se um discipulador. E aí vamos propor 3 ações para se tornar um discipulador, que é a escolha, a proposta, ou proponha, e pague o preço. Bom, deixa eu começar então com a função da igreja. A função da igreja, quando a gente fala de função da igreja, quando pensamos em tornar-se discípulos, estamos pensando em ficar parecidos com o mestre através de um relacionamento. É sempre importante esse conceito do que é ser discípulo, porque isso tem que estar sempre claro na nossa cabeça. Discipulado, quando a gente fala discipulado, eu estou falando no aspecto humano, discipulado tem a ver com ficar parecido com o nosso mestre. Você lembra que eu falei logo nas nossas primeiras aulas que o discipulado tem um aspecto humano e divino? O divino, Deus vai nos dando princípios, como se fossem tijolinhos para construir uma parede. Quais são esses tijolinhos? São pequenas características do próprio Cristo para nos tornarmos parecidos com Ele. O aspecto humano é a mesma coisa. Nós vamos transferir características nossas para os nossos discípulos para que eles fiquem parecidos com o seu mestre. Bom, do ponto de vista desse conceito, o que nós vamos dizer é o seguinte: a experiência mais didática, aonde o indivíduo mais aprende, é no relacionamento familiar. Aonde o indivíduo mais aprende é no relacionamento familiar. Da mesma forma, a melhor maneira de crescer em Deus, em graça e em santidade, é nos envolvermos profundamente na família de Deus. Olha só, o que nós estamos propondo aqui é uma ligação entre o conceito, que já é muito claro para todos nós, de que a família é importante na educação dos indivíduos. Então, para citar um exemplo, às vezes o indivíduo come com a boca aberta porque na sua família isso era muito comum. Às vezes o indivíduo toma banho e deixa a roupa no banheiro porque isso é uma prática comum da sua família. Por quê? Porque o indivíduo aprende muito na sua relação familiar. Da mesma forma, aprendemos sobre Deus, sobre graça e sobre santidade aonde? Na família de Deus, ou seja, na igreja. Dentro desse conceito, nós vamos dividir esse aprendizado em 3 pontos. Primeiro, a comunidade ou a igreja molda o nosso testemunho. Aqui, eu vou propor uma mudança de cultura para vocês como crentes. E aí eu confesso para vocês que eu também fui desafiado por esse ensino. E eu quero transmitir para vocês o que eu aprendi. Normalmente nós aprendemos que as pessoas estão olhando para o nosso testemunho individual. Não é assim? Nós falamos para as pessoas, ou nós ensinamos, ou nós imaginamos que as pessoas vão se converter no nosso testemunho. E de fato nós temos que dar testemunho. Mas veja bem aqui o que nós estamos propondo. A qualidade e a eficácia da nossa missão na Terra não está ligada à qualidade do nosso testemunho pessoal.
A qualidade da nossa missão na terra não está ligada à qualidade do nosso testemunho pessoal. Porque se assim fosse, a obra de Deus estava comprometida na terra. Porque nós sabemos que a igreja, ou os membros da igreja, né, ela sempre se manteve viva, apesar do testemunho dos seus membros. A igreja continua existindo, apesar do mau testemunho dos membros da sua igreja. Então, a qualidade da nossa comunidade vai testemunhar muito mais do que o nosso testemunho pessoal. E qual é o argumento nesse caso? O Keller, ele vai dizer o seguinte: o caráter excepcional das pessoas, olha o argumento aqui, que isso é importante. O caráter excepcional das pessoas não é prova real do cristianismo. O ateísmo, como muitas outras religiões, também podem produzir heróis de inigualável grandeza moral. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: o fato de eu ser cristão como pessoa não representa muita coisa, porque o ateísmo e outras religiões também produzem heróis. Destacar o fato, por exemplo, de que Moisés foi um grande homem, assim como Mahatma Gandhi também foi um grande homem. O que vai diferenciar Mahatma Gandhi de Moisés? É que Moisés estava inserido em uma comunidade de Deus e Mahatma Gandhi não. Qual o exemplo que a gente pode dar nesse caso? A forma como nós tratamos o sexo. Poderíamos citar aqui o dinheiro ou qualquer outra coisa. A forma como o cristianismo trata as idolatrias do mundo, as idolatrias que nós estamos sujeitos a ela, é que vai diferenciar o cristianismo. Olha só, evitamos como comunidade a idolatria do sexo, muito característico na sociedade secular, onde o sexo existe apenas para consumo. A igreja, ela é um bolsão de moralidade com relação à sexualidade. O mundo inteiro está dizendo o seguinte com relação ao sexo: faça desbragadamente. Faça com quem você quiser, mas use camisinha, mas faça. O cristianismo ensina o quê? Não faça. Faça dentro da aliança. Mas isso aqui é num contexto de comunidade, de igreja. Mesmo que alguns crentes dentro dessa comunidade não vão obedecer muito esse princípio, a comunidade continua defendendo o princípio. Então, o nosso testemunho, ele não tem tanto impacto quanto o testemunho da comunidade, quanto o testemunho da igreja. Pastor, isso é muito bonito, mas tem algum texto bíblico? Sim, tem. João 17:23, nas palavras do próprio Cristo. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Aonde? Aonde que eles vão ser aperfeiçoados? Na igreja, na unidade. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. O que Jesus está propondo em grande medida é o que acabamos de falar. Uma comunidade que vai testemunhar para o mundo que Ele nos enviou, que Ele nos amou. Basicamente é isso que Jesus está falando. Como ocidentais, e por muito tempo, nós acreditamos que nos tornamos parecidos com Cristo por causa da nossa vida como crentes. Mas de fato, a Bíblia ensina que exibimos a semelhança com Cristo por meio da igreja. Olha só, o que nós estamos propondo aqui é uma mudança de paradigma. Nós imaginávamos que individualmente ficaríamos parecidos com Cristo. Mas o que a Bíblia ensina é que ficamos parecidos com Cristo quando estamos envolvidos no meio de uma igreja. E isso, irmãos, é muito novo na história da igreja. Até o século 17, 18, as pessoas, elas se ingressavam numa igreja por causa da sua declaração de fé. Então, até o século 17, 18, as declarações de fé eram mais importantes às vezes,
ou aceitar as declarações de fé. Por isso que no século XVII, aliás, no século XVI, XVII, houve uma grande produção de confissões de fé. Confissão de fé de Westminster é a mais famosa, que os presbiterianos aderem até hoje. A Confissão de Londres, que muitos batistas vão aderir até hoje. A Confissão belga, a Confissão de Augsburgo, que é a Confissão luterana. Então, o indivíduo, ele não testemunhava só, ele falava, eu sou o quê? Luterano. E quando ele falava, eu sou luterano, estava envolvido o testemunho ou aquela igreja que ele fazia parte. No século XVII, houve dois movimentos. Um ligado à igreja luterana, que é o pietismo, e um outro movimento ligado às igrejas reformadas, que foi os grandes reavivamentos conduzidos especialmente por Jonathan Edwards, mas também por John Wesley e George Whitefield. Esses avivamentos, tanto o pietismo quanto o reavivamento ocidental, ou o avivamento das igrejas reformadas, eles começaram a valorizar as experiências pessoais e começaram a exigir conversão pessoal, porque até então a conversão era ligada a você aceitar um conjunto de confissões de fé ou um conjunto de doutrinas de determinada fé. A partir do século XVIII, século XVII, final do XVII, século XVIII, começa a ter esse movimento de exigir conversão pessoal. Ok, isso é importante, conversão pessoal é importante, nós sabemos disso hoje. Só que qual é o filho feio da conversão pessoal? Cada um passou a ter a sua experiência própria de fé e cada um passou a produzir a sua própria declaração de fé. Qual foi o filho feio da declaração de fé? O irmão Seymour, no início do século, deu início ao movimento pentecostal, rompendo com todo tipo de declaração de fé. E aqui não cabe uma crítica ao movimento pentecostal, nem ao pietismo, nem aos reavivamentos, apenas uma construção histórica. O pentecostalismo se desenvolveu basicamente do ponto de vista de uma conversão pessoal, de uma experiência pessoal. Qual é a base do pentecostalismo, gente? O batismo no Espírito Santo individual. Então, as experiências que antes eram coletivas passaram a ser individuais. E aí o que o indivíduo começou a pensar? Bom, eu tenho uma experiência que é diferente da Paulinha, então eu vou sair de debaixo da liderança da Paulinha e vou abrir a minha própria igreja. Qual que é o resultado disso? O neopentecostalismo e tudo que nós estamos vendo aí, até o chamado agora pós-pentecostalismo, que é ligado, que aí é uma forma até de desvincular o que está acontecendo no pentecostalismo. Eu acho isso saudável, porque o pentecostalismo clássico não tem nada a ver com a fé mercantil que está sendo pregada na maioria dos cultos. Então, o que nós estamos vendo aí é um distanciamento do ideal bíblico. Olha só, para vocês terem uma ideia, a igreja de Atos, Atos 2,44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 46. Diariamente perseveravam unânimes. Presta atenção, o foco está na unidade. Perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O que chamava a atenção do povo era como aquela comunidade era uma sociedade alternativa. Enquanto essa sociedade ia se movimentando, acrescentava-nos o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mas além de moldar o nosso testemunho, a comunidade também vai moldar o nosso caráter. Porque vida em comunidade, como igreja, molda o nosso caráter mais do que a vida acadêmica ou a vida em grupo, a vida em rebanho. Aprendemos melhor e com mais eficiência em grupos pequenos ou por meio de amizades, isso é fato. Nós conseguimos aprender melhor quando estamos em grupos menores, onde cada um tem a oportunidade de falar, ou até mesmo por meio de amizades. Amigos podem ensinar mais do que uma vida acadêmica, por exemplo. Nosso caráter é moldado enquanto vivemos como igreja. E o Novo Testamento é inequívoco nesse ponto.
não há dúvidas no Novo Testamento de que o caráter dos indivíduos não era formado a não ser pelo funcionamento de uma comunidade da fé, de uma igreja local. Quero ler com vocês 3 textos para embasar essa afirmação que estou falando aqui. O primeiro deles é Efésios 4:32, que diz assim: antes seja uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Qual é a proposta do apóstolo aqui? É que o caráter daqueles indivíduos seria tratado em comunidade, perdoando-vos uns aos outros. Ou seja, o caráter, o perdoar estava envolvido aí. Tiago 5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. Irmãos, nada melhor para tratar o caráter do que confessar pecado, né? Nada melhor para mexer com o caráter do homem do que ter que falar dos seus pecados. Isso vai acontecer dentro do aspecto da comunidade. E o próximo, Hebreus 13:17: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. 3 coisas que o homem não gosta de fazer e que em comunidade ele tem que fazer: perdoar, confessar pecados e obedecer a liderança. Tudo em comunidade, para o caráter ser moído, e é isso que a Bíblia vai falar. Então não há como fugir disso, é uma realidade bíblica. Bom, Tim Keller é enfático. O que ele vai afirmar? Não existe meio de disciplina mais importante para formar o caráter cristão do que o envolvimento profundo na vida da igreja como comunidade cristã. E aqui vale a pena destacar o seguinte: quando a gente está falando de envolver com a igreja, não estou falando de você envolver com atividades da igreja, não. É envolver com pessoas da igreja. Deixa eu bater aqui, ó. É envolver com pessoas da igreja, com problemas da igreja, com dificuldades da igreja, com a cozinha da igreja. É na cozinha da igreja que os negócios acontecem, gente. É lá que você tem que disciplinar o irmão que é fofoqueiro e não entrar na fofoca, né? Porque esse é o problema. Você vai entrar para a cozinha, em vez de você disciplinar o irmão, você entra no meio da jogada. É lá que você vai repreender os lobos vorazes. Porque você acha que o lobo que quer devorar as ovelhas, ele está em casa? Não, ele está na cozinha da igreja. É lá que você vai ensinar a doutrina verdadeira. Aquele irmão, que está agarrado a unhas e dentes com os púlpitos mercantis aí que tem pelo Brasil afora. É lá que você vai falar: ó, irmão, foge disso aí. Olha aí o erro doutrinário. Quinta-feira não perca o meu devocional. Eu vou responder: como cristão, posso fazer uso de terapia coach? Quinta-feira, não perca. Então, irmãos, é na cozinha da igreja que você vai ter o seu caráter tratado. É lá que você vai revelar. Se tem um grupinho fazendo fofoca, não foge do grupinho, não, espalha o grupinho. Agora, se você entra no grupinho, o que está acontecendo? É o seu caráter revelado. Seu caráter está sendo revelado. Se tem um lobo voraz e você, em vez de repreender o lobo voraz, você entra no meio, está revelando quem você é. Então a comunidade trata o nosso caráter, mas também trata o nosso comportamento. Ou seja, a igreja molda a nossa ética. Isso é interessante, hein? A igreja molda a nossa ética. Irmãos, as regras implícitas e explícitas orientam o nosso comportamento mais do que nós imaginamos. As regras da igreja, tanto as explícitas quanto as implícitas, elas orientam o nosso dia a dia mais do que podemos imaginar. As regras que hoje a sociedade usa com grande frequência, muitas delas saíram do seio da igreja, saíram do funcionamento da igreja, saíram da prática diária da igreja. Por exemplo, os 10 mandamentos foram dados por Deus para quem? Para a nação de Israel. Não foi dado para Moisés.
Não era só para Moisés, não era para Moisés, Arão e os levitas, não, era para toda a nação de Israel. Ou seja, as regras implícitas e explícitas valiam para a comunidade, para a assembleia, para a igreja. Outro exemplo aqui, as instruções das cartas de Paulo se dirigindo às igrejas de forma geral e não apenas a indivíduos. Paulo ele se dirige muitas vezes às igrejas, ou seja, dando instruções de forma geral, advertências para engajarmos como comunidade nos princípios propostos pelo apóstolo. O que Paulo estava ali era incentivando e desafiando as igrejas a se tornarem ou a se utilizarem dos princípios que ele estava propondo. A maioria destes princípios que eu acabei de dizer, tanto os de Paulo como os dos 10 mandamentos, são códigos, aliás, não são códigos de ética individual. Então pensa nos 10 mandamentos, não é individual. Pensa nos ensinamentos de Paulo, não é individual, mas descrições de uma nova abordagem comunitária. Sempre é Deus propondo uma nova forma, uma nova cosmovisão para que se interaja com o mundo. Então olha só para você ver, havia um conjunto de regras já existentes na época que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. Qual era a proposta de Deus? Uma nova abordagem comunitária, uma nova forma de viver como nação. Qual que é o objetivo do Evangelho? É estabelecer uma nova cosmovisão, completamente diferente da cosmovisão greco-romana que fazia parte de todo morador do Império Romano. Então sempre é uma nova abordagem comunitária. Nós estamos indo para onde? Para uma cidade, para viver debaixo de uma nova cosmovisão, um novo conjunto de regras estabelecidas pelo nosso Criador. Bom, o argumento nosso aqui é que batalhamos melhor contra hábitos pecaminosos e idolatrias através de um corpo de pessoas. O nosso argumento é dizer que nós podemos lutar contra os nossos hábitos pecaminosos melhor quando estamos envolvidos em uma comunidade. Por quê? Nós vamos reunir tanto sabedoria como a experiência do grupo. E mais, vamos estabelecer marcadores, vamos estabelecer balizadores muito claros contra os sinais culturais de pecado que são mencionados na Bíblia. Então, pelo menos 3 benefícios que a gente vai ver aí desse reunião comunitária para tratar, como eu disse, dos nossos comportamentos. Primeiro, sabedoria e a experiência de um grupo. E terceiro, que esse grupo, que essa comunidade, ela vai estabelecer marcadores e balizadores que não vão permitir com que eu acabe abraçando a cultura secular, abraçando uma cosmovisão secular. Agora, o que nós precisamos entender é que uma comunidade forte é formada por experiências poderosas em comum. Essas experiências que eu acabei de falar, tanto de caráter como de comportamento e também de testemunho, essas características que compõem essa comunidade, elas são construídas a partir de experiências poderosas em comum. Aqui você pode argumentar dizendo, pastor Léo, a nossa comunidade não tem muito isso, né? Como a gente faz para produzir isso? Experiências compartilhadas em conjunto. Experiências compartilhadas em conjunto transformam-se em um alicerce. Experiências compartilhadas em conjunto se transformam em um laço, às vezes mais profundo e mais permanente do que o laço de sangue. Experiências profundas compartilhadas trabalham muitas vezes com fios invisíveis que vão nos unir. Quando nos ajuntamos como igreja, compartilhamos da mesma graça, da mesma experiência com relação ao pecado, somos igualmente resgatados, reconciliados por Deus e adotados como filhos.
Quando nos reunimos como igreja e não individualmente, nós compartilhamos de uma grande experiência, de uma experiência poderosa. Qual a experiência poderosa, pastor Léo? Somos igualmente resgatados, somos igualmente reconciliados, somos igualmente alvos da mesma graça, da mesma misericórdia, somos todos adotados como filho de Deus. Então Cristo formou uma conexão, uma experiência poderosa por meio do seu sacrifício na cruz. Essa experiência poderosa que Cristo produziu na cruz e que nos conecta como comunidade, ultrapassa as antigas barreiras dos nossos relacionamentos. Então todas as barreiras que nós tínhamos para não nos relacionarmos, todas as barreiras que porventura tinham sido construídas e que nos impediam de relacionar, sejam elas barreiras étnicas, raciais, morais, sei lá, qualquer barreira que você possa pensar aí, que pudesse afastar dos relacionamentos, através do sacrifício de Cristo na cruz, Ele cria uma nova conexão que ultrapassa em muito essas barreiras que antes estavam propostas. De fato, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. E o que nos une é a cruz. Ou seja, formamos a chamada comunidade da cruz. Por isso, a Bíblia nos chama de cartas vivas. Esses dias eu vi uma pessoa fazendo uma interpretação do que seria cartas vivas e eu me arrepiei. Porque ele disse o seguinte, que nós somos cartas vivas, então Deus está escrevendo em nós. Não, irmão, nós somos cartas vivas, sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para nós, e aí o cartas vivas não é individual, é coletivo. As pessoas vão olhar para nós e vão ver uma carta escrita. Essa carta, ela tem mensagem definida e objeto definido. O objeto é Cristo, a mensagem é como viveu, morreu, ressuscitou e voltará. A Bíblia também nos chama de edifício. Qual que é a ideia de um edifício? Vários tijolinhos que vão construir um prédio grande. A Bíblia também nos chama de corpo de Cristo. Por quê? Juntos, formamos uma imagem que proclama as boas novas por meio da nossa vida em comunidade. Não pode haver dúvidas de que um ambiente propício para o discipulado é dentro da igreja local, envolvendo-se com a igreja local. Bom, como tornar-se um discipulador? É o ponto que surge agora. Eu já tenho lugar para fazer, agora o que eu tenho que ser para de fato me tornar um discipulador? Lembrando que discipular significa ajudar o próximo a seguir os passos de Cristo, ou a seguir a Jesus, né? Já falei isso aqui, já deixamos isso definido, mas é só para ficar isso muito bem claro. Fazer discípulo é um relacionamento que tem como representação a paternidade. Quando falamos de discipulado, nós temos na nossa mente uma ilustração, o pai. E o pai espiritual, ele tem como objetivo reproduzir um modelo, ele tem como objetivo reproduzir um modelo, ele tem como objetivo reproduzir ou instigar a inspiração e se tornar uma referência. Então, quando falamos de discipulado, nós estamos falando de indivíduos, ou quando estamos falando de discipulador, estamos falando de indivíduos que podem se tornar modelo, referência e inspiração para as pessoas. E isso dentro, logicamente, o impacto disso vai acontecer de forma simultânea na vida espiritual, pessoal e relacional do discípulo. Nós vamos abordar isso um pouco mais à frente, mas só para a gente poder fazer aqui uma introdução. A pergunta que surge é: como exatamente podemos discipular? Existe um passo a passo? Será que eu posso seguir uma cartilha sistemática e pragmática para fazer discípulos? Será que para ser um discipulador existe uma cartilha? Bom, existe. Ou pelo menos eu quero propor aqui uma cartilha, um passo a passo. Então é importante que você não só anote, mas é importante que você já pense como praticar isso. Por quê? Porque nós vamos aqui basicamente estabelecer 3 pontos: escolha, proposta e preço. Mas eu vou dissecar bem cada uma delas. Vamos começar então pela escolha. E aqui é
é um negócio difícil porque muita gente tem a tendência a não concordar que nós temos que escolher as pessoas a quem nós vamos discipular. Mas de fato Jesus fez isso, de fato Paulo fez isso, e de fato essa é uma prerrogativa do mestre, escolher, pelo menos o mestre cristão, escolher os seus alunos. Tá? Agora, como que deve ser feito isso? É claro que isso aqui não é porteira fechada, viu gente? Isso aqui não é, em todos os casos não. A pessoa te procura, querendo ser seu discípulo, e você fala, eu não posso discipular, porque eu que tenho que te escolher. Não, de fato não é isso. Mas a primeira coisa que devemos fazer é decidir em quem devemos focar nosso tempo e energia. Devemos escolher, devemos decidir quem vai usufruir do nosso tempo e da nossa energia. Uma vez que o nosso tempo é limitado e não é possível discipular todo mundo que conhecemos, como decidir em quem nós vamos investir? Bom, eu já entendi que eu tenho que decidir. Agora, existem alguns critérios que eu posso seguir para escolher quem eu devo investir? Sim, existem fatores, existem elementos que vão te ajudar nessa escolha. E eu elenquei aqui 8 elementos que vão te ajudar nesta escolha. Primeiro, os membros da sua família. Mark Dever ele chega a afirmar o seguinte: esses relacionamentos, ou seja, os relacionamentos familiares, são suas incumbências de discipulado mais importante. Então, o seu alvo de discipulado são os membros da sua família. Volto a dizer, não é porteira fechada. Às vezes você não tem condições de discipular alguém da sua família simplesmente porque ela não te respeita. Eu tenho vários parentes que são crentes. Nenhum deles faz parte da minha igreja. Provavelmente porque existe aquela imagem do Léo do passado. Isso é muito comum. Mas por outro lado, o meu filho, ele é discipulado por mim. A minha mãe, em muitas medidas, aprende comigo. Não é um discipulado no modelo que a gente está montando, mas sim. O meu irmão, ele é discipulado, mesmo à distância. Então eu estou dando exemplo aqui de família muito próxima. Então, primeiro são os membros da família. Segundo, condição espiritual. Anote isso, que aqui a porca vai torcer o rabo. Porque, gente, discipulado é para crente. Quem não é crente não tem que ser discipulado, tem que ser evangelizado. Discipulado é para crente. Então, se você tem um familiar seu que não é crente, você não vai discipular, você vai evangelizar. Por quê, irmãos? O sistema de abordagem é diferente. Um convertido você vai abordar de uma forma. Não convertido, um que ainda não se decidiu por Cristo, você aborda de outra forma. Então, condição espiritual. Vamos discipular crentes. Quem estava na aula passada vai lembrar que nós, como cristãos, também temos que evangelizar. Mas o foco da nossa aula é discipulado. Segundo, membros da sua igreja. Membros da sua igreja. Irmãos, temos responsabilidade com os membros e frequentadores da nossa igreja em primeiro lugar. Não faz sentido você gastar tempo e energia com uma pessoa que não é da sua igreja, sendo que as pessoas da sua igreja, que são parte da sua responsabilidade, ainda não são discipulados. Volto a dizer, isso não é porteira fechada, mas isso é um bom elemento. Se você não tem ninguém para escolher, escolha em primeiro lugar pessoas da sua igreja. Mais um, gênero, ou seja, homem com homem, mulher com mulher. Devemos evitar intimidades equivocadas e desnecessárias. Para que o homem vai discipular uma mulher? Para poder causar intimidades desnecessárias? Para causar questionamentos desnecessários? Para quê? Equívoco, Mais um, idade.
Discipule sempre alguém mais jovem, né? Dê preferência para discipular pessoas mais jovens que você. Mais uma vez, não é porteira fechada. Se eu já tenho discípulos da minha idade, ou mais velhos do que eu, não tem como. Tem que discipular. Eu tenho discípulos que são tanto quanto mais velhos do que eu, e como da mesma idade, da mesma geração. Mas eu também tenho aqueles que são mais novos. E você, se você vai fazer uma escolha, opte por pessoas de menor idade. Disposto a aprender. Aqui a porca torce o rabo. Por quê? Porque a disposição para aprender é subjetiva. O indivíduo pode dizer que tem disposição e de fato não tem. E o indivíduo pode dar todas as características de que não tem, mas no fundo tem. Então você tem que ter muito cuidado nessa análise. Mas pode ter certeza que o discípulo vai te dar, mostra se ele está disposto ou não. E aí você pode fazer tarefinhas, né? Eu faço isso com muita frequência. Então vocês estão me ouvindo e que são meus discípulos, já fiquem atentos. Às vezes o pastor Léo lança uma tarefa para medir a sua disposição. Porque eu não vou, sinceramente, irmãos, eu não vou investir em quem pérola porcos. Então a pessoa começa a dar, né? Ontem, na nossa eleição aqui, uma pessoa falou isso comigo, falou assim, tá vendo, pastor? Foi só envolver um pouco. E Deus, de alguma forma, mostrou que a pessoa tem chamado. Então, disposição para aprender. Outro, esse aqui é importante, proximidade e agenda. Gente, eu discipulo via internet, mas não é o melhor cenário. O melhor cenário é estar junto, estar próximo. E outra coisa, alinhe a agenda. Presta atenção, a agenda que tem que estar disponível é do discípulo, não é do discipulador, não. Se o discípulo não tem dia, ele já está te dando um sinal. Você, como discipulador, é que estabelece a agenda. E último, pessoas que estão sem discipulador. É muito engraçado isso. Eu vou dar um exemplo aqui da querida Laurinha, né? Que está chegando agora na igreja. Todo mundo quer discipular a Laurinha. Ela é uma bênção, e é bom, a gente tem que discipulá-la mesmo. Mas, gente, procura alguém que já está sem. Por que a gente quer dar sempre ênfase a quem já está com alguém? Viu que a pessoa já está discipulada? Vai para outro. Vai para outro. Lança a sua rede em outros lugares. Temos muitas pessoas para serem discipuladas. Eu estava contando aqui agora com a Paulinha, antes de começar a nossa aula, nós temos 10 pessoas que vão passar a fazer parte da igreja nos próximos dias. E se eu não estou enganado, a grande maioria desses 10 estão sozinhos. Estão sozinhos. Então, procure pessoas que estão sem discipulador. Em segundo lugar, proponha. O que é isso? Proponha o que nós estamos estabelecendo aqui. Depois de escolher o seu discípulo, propõe objetivos claros em relação a esse relacionamento. Os motivos de estarem envolvidos nesse processo. Aliás, deixa eu refazer isso aqui, gente. Propõe objetivos claros em relação a esse relacionamento. Fala, nós estamos aqui por causa de um discipulado. Nós estamos aqui, o motivo de estarmos aqui é para desenvolver um discipulado. Basicamente, nós temos 3 plataformas que não podem ser esquecidas do discipulado e que funcionam simultaneamente. Quais são essas 3 plataformas? Ou seja, quando você propõe objetivos para o indivíduo, você tem que pensar nessas 3 plataformas. Primeiro, plataforma espiritual. O que nós estamos falando aqui? Ensinar verdades bíblicas que trazem transformação para a vida do indivíduo. Na Igreja Nave, nós temos várias opções para o crescimento espiritual no sentido de Bíblia. Além dos nossos cursos, que são variados, nós temos o nosso ambiente seguro, passaporte, escola do crescimento, escola estufa. Além disso, os nossos cultos, células, enfim, tudo o que fazemos é visando o crescimento espiritual. Mas, além disso, o discipulador tem a tarefa de estabelecer um programa de crescimento espiritual para o seu discípulo. O que é isso? Você é meu discípulo, não é? Aceitou caminhar comigo, não aceitou? Pois é. Então vai lá fazer o curso passaporte. Aceitou fazer, né? Vai participar da maratona de leitura bíblica. E cobre o cara. E aí, tá lendo? Tá lendo?
Então isso aí é um programa de crescimento espiritual. Incentive o seu discípulo, motive o seu discípulo, mas, aí é legal, principalmente seja referência. Faça os cursos, eu não faço não, mas você faz. Não, pode ir à vontade, né? Quem está no presencial tem esse direito. Nossa, você lê a Bíblia, tá? Eu não leio não, mas você lê aí. Seja referência. Na nave, todo mundo lê basicamente o que eu leio. Por quê? Porque eu leio um dia, e daqui a pouco o trem espalha e está todo mundo lendo. Né? O Tim Keller deve muitas vendas de livro para mim, né? Porque Tim Keller, todo mundo já viu. Tim Keller não, pode comprar, Tim Keller é bom, o pastor só fala nele. Então é isso, porque você vai servir de referência. Segundo, plataforma relacional. Ou seja, crescimento através do cultivo de relacionamentos interpessoais. Ou seja, o modo 1 a 1. O discípulo aprende ao ver, ouvir e praticar o que o seu discipulador faz na prática. O relacionamento é fundamental para desenvolver um discipulado efetivo. Relacionamento é fundamental para estabelecer discipulado. Comer junto, viajar junto, jogar baralho, jogar ludo, conversar, ir no shopping, fazer compras, ir para a igreja, trabalhar no mesmo ministério, são todos plataformas relacionais. Compartilhar sonhos, projetos, ou seja, os mesmos propósitos. E terceiro, plataforma de desenvolvimento pessoal. O discipulado não pode ficar restrito ao cuidado. Preste atenção, gente. Discipulado, eu estou achando todo culto, né? Vocês estão aqui prestando atenção, o Léo está até anotando. Discipulado, isso como é que fala? Mania, né? Discipulado não pode ficar restrito ao cuidado, que obviamente é indispensável, né, gente? Não precisava falar, né? Mas deve acrescentar também crescimento em serviço e ministério. O que eu quero dizer com isso? Não adianta só eu cuidar da Paulinha e do Léo. Eu tenho que também incentivar eles a trabalhar, meu filho. Vamos dar fruto aí, ué. Então, discipulado, onde não existe um incentivo e a motivação para o serviço cristão, para o trabalho no ministério, perdeu a característica do relacionamento interpessoal. O que você está fazendo 2 aí? 2 minutos? Não, 2 minutos. Calma aí, irmão. Relaxa aí. Toma água aí, fica tensa. O cara está querendo me tolir já, ué. Jesus. Eu vou parar de fazer. Mas não, pode falar, meu filho. Tô brincando. Não é porque o meu tempo está marcado aqui. Mas pode me lembrar, tá? O discípulo deve ser lembrado sempre de que é ele quem precisa crescer, de que é ele quem precisa estar continuamente motivado. O discípulo precisa saber que ele tem que ser proativo em toda a ação do discipulado. O discípulo, é engraçado que uma pessoa falou isso comigo semana passada, o discipulado aqui na nave é diferente, né? Vocês deixam a gente mais ou menos solto. Não, irmão, nós deixamos você ser proativo. Nós queremos saber o que você quer fazer, mano. Vou ficar o tempo inteiro em cima de você querendo saber o que você está fazendo, não, né? Por outro lado, né, o discipulador não pode ser controlador ou desistir facilmente do discípulo. E aí o erro está no foco nas falhas e erros, né? Devemos ser positivos e sensíveis ao Espírito Santo. E em terceiro lugar, então escolha propostas e pague o preço. Não se engane, para discipular verdadeiramente alguém, teremos que pagar um preço, que muitas vezes vai ser alto demais, tá? Se você não está disposto a pagar o preço, você não entendeu nada do seu discipulado. Discipulado, irmãos, é tomar prejuízo, literalmente às vezes, tá bom? Quando a gente fala de pagar o preço, nós estamos falando basicamente de 3 preços, ou de 4 preços, aliás. Primeiro, o preço do tempo, ou seja, gaste tempo no discipulado. Quanto mais tempo você gastar, mais efetivo será o teu discipulado. Então, gaste tempo, gaste tempo, gaste tempo. Por outro lado, cuidado para não perder tempo, viu? Não se distraia no discipulado, seja focado, seja objetivo. Gaste tempo, mas também não perca tempo, ok?
Tem gente que quer gastar um tempo todo do discipulador e não dá nada em troca. Tem que haver uma interação. Eu gasto muito tempo, mas a pessoa dá um retorno também, porque senão fica uma via de mão única. Segundo, preço da oração. Oração é o sangue que alimenta, sustenta e vivifica o discípulo. Uau! Frase boa, hein? É o sangue que alimenta, sustenta e vivifica o discipulado. Escute seu discípulo orando e oriente a sua oração se for o caso. Discipulador, escute o seu discípulo orando, veja se ele tem habilidade para orar. Se for o caso, ajude-o na oração. Tem algumas boas literaturas que podem ajudar nisso, mas se quiser pode seguir o modelinho de Cristo, né? Primeiro, adoração, né? Pai nosso que estás no céu. Segundo, petição. Terceiro, perdão. Quarto, louvor. A oração do Pai Nosso. Seguindo esse roteirinho aí, você vai fazer uma boa oração. Então, discipulador, escute o seu discípulo orando e faça ajustes aí na oração dele. E ore também por ele, é claro, né? Aqui são aspectos distintos. Terceiro, preço do estudo. Para ser discipulador, você tem que estudar, meu irmão. E não é só as escrituras, não, mas também boas literaturas. Pague o preço do estudo. E o quarto preço é o preço do amor. Esse é bom, né? Aí eu coloquei aqui: ame, seja amado, não dependa do amor, não crie pessoas dependentes do seu amor e ensine o amor. Muita coisa, né? Então, primeiro, ame as pessoas, ame o seu discípulo. Segundo, deixe o seu discípulo te amar. Permita que o seu discípulo te ama, abra o coração para ser amado por ele. Terceiro, não dependa do amor dele. Se ele te ama ou não, não faz diferença, você o ama. Quarto, não crie pessoas dependentes do seu amor, que só vão se mover quando você demonstrar amor por elas. E quinto, ensine o amor, ensine as pessoas o que é o amor verdadeiro. Não o amor que o mundo está ensinando. O amor que o mundo ensina, não ensina a tomar prejuízo. O amor que o mundo ensina é só para ganhar benefício. O amor bíblico é um amor que se doa, que se perde em favor do outro. O amor bíblico não é uma cultura de gentilezas. Tá tudo bem com você, não. O amor bíblico, ele não tem medo de falar a verdade, mas fala a verdade em amor, em um ambiente do Espírito Santo. Não um ambiente, né, dos super sinceros. O ambiente dos super sinceros mata. É danoso, danifica. O amor bíblico é um amor verdadeiro. Amém? Bom, podemos concluir então, né? De forma conclusiva, vamos dizer o seguinte: a difícil tarefa de fazer discípulos consiste em fazer muito mais do que somente cultivar relacionamentos fraternais. Já disse isso aqui. A nossa igreja, ela é uma igreja maravilhosa, especialmente quando falamos de relacionamentos fraternais. Mas o discipulado não acontece apenas dentro de um contexto de amor fraternal, mas ele funciona muito geralmente num contexto de amor paternal ou de um relacionamento paternal. Como eu disse, né? Modelo, inspiração e referência. Discipular é um estilo de vida, uma mentalidade cristã e uma maneira de construir uma igreja forte. Vamos construir uma igreja forte, vamos cultivar uma cosmovisão cristã através do discipulado, que é, em grande medida, um estilo de vida. Eu faço disso a minha vida. Por meio de estruturas estabelecidas de forma proposital. O que nós estamos falando aqui? Que nós vamos propor estruturas, a criação de ambientes, a criação de momentos intencionais, ou seja, o qual tem a intenção de discipular. Estruturas que não são só programadas para o discipulado, mas que são intencionalmente discipuladoras. E também desafiadoras. Então, estruturas, e aqui eu falo de estruturas ministeriais. Todas as nossas estruturas ministeriais, elas têm que ter o propósito, a intenção e desafiar as pessoas ao discipulado, que tem como propósito o crescimento e a edificação de indivíduos para a construção da comunidade
da cruz. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos por mais essa aula, né? Que Deus os abençoe profundamente. Fiquem com Deus. Estaremos de volta na semana que vem.